Capítulo 14. Você vai mudar. Fazer planejamentos de longo prazo é mais difícil do que parece, porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam o tempo todo. Cresci com um amigo que não dispunha de privilégios materiais nem intelectuais, mas que era o sujeito mais trabalhador que eu conhecia. Pessoas como ele têm muito a ensinar, porque possuem um entendimento bruto de cada passo do caminho para o sucesso. A missão e o sonho da vida dele desde a adolescência era ser médico. Dizer que as probabilidades não estavam a seu favor seria bondade. Nenhuma pessoa sensata na época sequer cogitaria aquilo como uma possibilidade, mas ele perseverou, e mesmo 10 anos mais tarde que seus colegas de classe, enfim se tornou médico. Qual o grau de satisfação proporcionado por ter começado do nada, aberto o caminho até a faculdade de medicina e se formado em uma das profissões mais nobres, sendo que todas as probabilidades jogavam contra? Falei com ele alguns anos atrás. A conversa foi mais ou menos assim. Eu: quanto tempo? Como você está? Ele: que trabalho horrível. Eu: haha, bem. Ele: que trabalho horrível, cara. A conversa seguiu assim por 10 minutos. O estresse e a carga de trabalho o haviam esgotado. O grau de decepção dele com a situação atual parecia ser tão grande quanto a motivação que ele tivera para chegar no lugar em que está, 15 anos atrás. Um dos alicerces da psicologia é o fato de que as pessoas são péssimas em prever o próprio futuro. Ter um objetivo em mente é fácil e divertido. Ter um objetivo em mente no contexto das tensões da vida real que surgem a partir da competitividade é algo totalmente diferente. Isso tem grande impacto em nossa capacidade de planejar nossas metas financeiras. Todo menino de 5 anos quer dirigir um trator quando crescer. Poucos trabalhos parecem melhores aos olhos de um menino do que o que começa e termina com vrum, vrum, bip, bip, trator passando. Aí vou eu. No entanto, muitos crescem e percebem que dirigir um trator talvez não seja a melhor das carreiras. Talvez eles queiram algo mais prestigioso ou mais lucrativo. Então, na adolescência, eles sonham em ser advogados. Agora eles acham, têm certeza, que o plano está definido. Faculdade de Direito e sua alta mensalidade, aí vou eu. Porém, enquanto advogados, eles enfrentam jornadas de trabalho tão longas que raramente veem suas famílias. Aí, quem sabe, talvez eles aceitem um emprego de baixa remuneração com horários mais flexíveis. Depois, percebem que criar filhos é tão caro que consome a maior parte daquele salário e optam por ficar em casa para cuidar das crianças. Eles chegam à conclusão de que aquela é finalmente a escolha certa. Então, aos 70 anos, eles percebem que, tendo passado a vida inteira em casa, não juntaram dinheiro suficiente para a aposentadoria. Muitos de nós atravessamos a vida em uma trajetória semelhante. Apenas 27% das pessoas com diploma universitário trabalham com algo relacionado à graduação que cursaram, de acordo com Fred. 29% dos pais que optaram por ficar em casa para cuidar dos filhos têm diploma universitário. Poucos provavelmente se arrependem de ter estudado, é claro, mas é preciso admitir que um pai de primeira viagem na casa dos 30 pensa sobre seus objetivos de vida de uma forma que o seu eu de 18 anos, cheio de planos de carreira, jamais imaginaria. O planejamento financeiro de longo prazo é essencial, mas as coisas mudam, tanto o mundo ao seu redor quanto os seus próprios objetivos e desejos. Uma coisa é dizer, não sei o que o futuro nos reserva. Outra é admitir que você mesmo não sabe hoje o que você vai querer no futuro. E a verdade é que poucos de nós sabemos. É difícil tomar decisões duradouras de longo prazo quando a probabilidade de seus sonhos e desejos mudarem é alta. Ilusão do fim da história é o nome que os psicólogos dão à tendência que temos de, apesar de estarmos plenamente cientes de como mudamos em relação ao passado, subestimamos o quanto nossa personalidade, nossos desejos e nossos objetivos podem mudar no futuro. O psicólogo Daniel Gilbert, de Harvard, disse certa vez: em cada fase, tomamos decisões que vão influenciar profundamente a vida das pessoas que vamos nos tornar, e então, quando nos tornamos essas pessoas, nem sempre ficamos entusiasmados com as decisões que tomamos. É por isso que jovens adultos pagam um bom dinheiro para remover as tatuagens que os adolescentes pagaram um bom dinheiro para fazer. Pessoas de meia idade
correm para se divorciar de pessoas com quem jovens adultos correram para se casar. Idosos se esforçam muito para gastar o que as pessoas de meia idade se esforçaram muito para ganhar, e assim por diante. Todos nós, disse ele, carregamos conosco uma ilusão. A ilusão de que a nossa história pessoal, acabou de chegar ao fim. De que acabamos de nos tornar as pessoas que sempre estivemos destinadas a ser e que vamos ser assim pelo resto da vida. Temos a tendência de nunca aprender essa lição. A pesquisa de Gilbert mostra que pessoas dos 18 anos aos 68 anos subestimam o quanto mudarão no futuro. É possível enxergar os impactos que isso provoca em um planejamento financeiro de longo prazo. Charlie Munger disse que a primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente. Mas como não interromper um planejamento financeiro, carreiras, investimentos, gastos, orçamentos, qualquer coisa? Quando seus desejos em relação à vida mudam? É difícil. Parte da razão pela qual pessoas como Ronald Read, o faxineiro milionário que conhecemos no início do livro, e Warren Buffett, que se tornaram tão bem-sucedidos, é porque eles continuaram fazendo a mesma coisa por décadas a fio, deixando a composição correr solta. Porém, muitos de nós mudamos tanto ao longo da vida que não queremos continuar fazendo a mesma coisa por décadas a fio, nem nada parecido. Portanto, em vez de uma vida útil de 80 e poucos anos, nosso planejamento financeiro talvez tenha 4 blocos distintos de 20. Conheço jovens que vivem convictamente vidas austeras com poucos rendimentos e que estão felizes perfeitamente com isso. Depois, existem aqueles que trabalham duro para pagar uma vida de luxo e estão perfeitamente felizes com isso. Ambos os grupos correm riscos. O primeiro, o de não estar preparado para criar uma família ou arcar com as despesas na aposentadoria. O segundo, o de se arrepender por ter desperdiçado toda a juventude e a saúde trancado em um escritório. Não existe solução fácil para esse problema. Diga a um menino de 5 anos que ele deveria ser advogado em vez de dirigir um trator e ele vai discordar de você com todas as forças. No entanto, é preciso ter em mente 2 coisas antes de tomar decisões que você imagina serem de longo prazo. Devemos evitar os extremos do planejamento financeiro. Presumir que você será feliz com uma renda muito baixa ou optar por trabalhar longas jornadas em busca de uma renda mais alta faz com que as chances de arrependimento sejam maiores. O combustível da ilusão do fim da história é que as pessoas se adaptam à maioria das circunstâncias, então os benefícios de um plano extremo, a simplicidade de ter quase nada ou a emoção de ter quase tudo, se desgastam. Contudo, as desvantagens desses extremos, não ter dinheiro para aposentadoria ou se arrepender de ter passado a vida pensando só em dinheiro, se tornam lamentações eternas. Arrependimentos são particularmente dolorosos quando você abandona um plano que estava em vigor e tem a sensação de que precisa correr atrás do prejuízo com o dobro da velocidade para recuperar o tempo perdido. A composição funciona melhor quando você pode dar anos ou até décadas a um plano para que ele cresça. Isso vale não apenas na hora de juntar dinheiro, mas também para carreiras e relacionamentos. O segredo está na perseverança. E quando levamos em conta nossa tendência de mudança ao longo do tempo, o equilíbrio em cada ponto da vida se torna uma estratégia essencial para evitar arrependimentos no futuro e alimentar essa perseverança. Ter, ao longo de todos os momentos da sua vida profissional, uma poupança anual moderada, um tempo livre moderado, não mais do que 1 hora de distância moderada do trabalho e, no mínimo, um tempo moderado com sua família, aumenta as chances de sermos capazes de cumprir com o planejado e evita possíveis arrependimentos caso qualquer dessas coisas penda para um dos extremos do espectro. Devemos também aceitar o fato de que nossa cabeça muda. Alguns dos trabalhadores mais infelizes que conheci são pessoas que permaneceram leais a uma determinada carreira somente porque foi o campo que eles escolheram na hora de optar por um curso universitário quando tinham 18 anos. Quando você aceita que a ilusão do fim da história existe, percebe que são mínimas as chances de que, ao chegar à idade de se aposentar, ainda vai estar gostando de um emprego que escolheu quando mal tinha idade para beber. O segredo aqui é aceitar que a mudança é um fato e tomar providências o mais rápido possível. Jason Zweig, colunista de finanças do The Wall Street Journal, trabalhou com o psicólogo Daniel na redação do livro Rápido e Devagar.
Zweig uma vez contou uma história sobre um traço da personalidade de Daniel que combinava muito bem com ele. Nada me surpreendeu mais em Danny do que a capacidade que ele possuía de detonar o que havíamos acabado de fazer, escreveu Zweig. Ele e Daniel poderiam trabalhar incessantemente em um capítulo, mas, de uma hora para outra, Daniel enviava uma versão tão completamente reescrita que era quase irreconhecível. Começava de maneira diferente, terminava de maneira diferente, incorporava anedotas e evidências nas quais você jamais teria pensado. Baseava-se em pesquisas nas quais você nunca teria ouvido falar. Quando perguntei a Danny como ele conseguia recomeçar do zero daquele jeito, como se nem mesmo existisse rascunho, continuou Zweig, ele disse algo que jamais esqueci. Para mim, não existe custos irrecuperáveis. Custos irrecuperáveis, ancorando decisões em esforços passados que não podem ser reembolsados, são o diabo em um mundo onde as pessoas mudam o tempo todo. Eles tornam nossos eus futuros prisioneiros de nossos eus passados. É o equivalente a um estranho tomando decisões importantes por você. Abraçar a ideia de que metas financeiras feitas quando você era uma pessoa diferente devem ser abandonadas sem dó, em vez de mantê-las respirando por aparelhos, pode ser uma ótima estratégia para minimizar arrependimentos futuros. Quanto mais rápido isso é feito, mais cedo você pode voltar à composição. A seguir, vamos falar sobre o preço que a composição cobra. Capítulo 15. Tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito em uma etiqueta. Tudo tem um preço, e em muitos casos relacionados a dinheiro, a questão é simplesmente descobrir esse preço e estar disposto a pagá-lo. O problema é que o preço de muitas coisas não está claro até que você as experimente na prática e a conta já esteja atrasada. A General Electric era a maior empresa do mundo em 2004, valendo 1/3 de $1 trilhão. Fora sempre a primeira ou segunda colocada a cada ano na década anterior, um exemplo brilhante da aristocracia corporativa oferecida pelo capitalismo. Então, tudo se desfez. A crise financeira de 2008 levou a divisão de finanças da GE ao caos. No fim das contas, ela foi vendida como sucata. As apostas subsequentes em petróleo e energia foram desastrosas, resultando em perdas na casa dos bilhões. As ações da GE despencaram de $40 em 2007 para $7 em 2018. O CEO Jeff Immelt, que dirigia a empresa desde 2001, foi imediatamente responsabilizado sem piedade. Ele foi criticado por sua liderança, suas aquisições, pelo corte de dividendos, pela demissão de trabalhadores e, é claro, pela queda do preço das ações. Com razão, aqueles que são recompensados com uma fortuna digna de reis quando os tempos são bons, carregam o peso da responsabilidade quando a maré está baixa. Ele deixou o cargo em 2017. Mas Immelt disse uma coisa perspicaz em sua saída. Respondendo aos críticos que haviam dito que suas ações tinham sido equivocadas e que o que ele deveria ter feito era óbvio, Immelt disse ao seu sucessor: "Todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo." Todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo, porque os desafios enfrentados por quem está no centro da arena são muito mais vezes invisíveis pela plateia. Lidar com as demandas conflitantes envolvendo o crescimento desordenado, investidores de curto prazo, agências reguladoras, sindicatos e uma burocracia interminável não é difícil, como também é difícil compreender a gravidade desses problemas até que seja você a estar lidando com eles. O sucessor de Immelt disse que durou 14 meses no cargo, também aprendeu essa lição. A maioria das coisas é mais difícil na prática do que na teoria. De vez em quando isso acontece porque temos excesso de confiança, mas na maioria das vezes ocorre porque não somos bons em identificar o preço do sucesso, o que nos impede de pagá-lo. O S&P 500 aumentou 119 vezes de valor nos 50 anos entre 1968 e 2018. Bastava sentar-se e deixar o seu dinheiro render. Mas, claro, investir com sucesso parece fácil quando não é você quem está fazendo. Mantenha suas ações por longo prazo, você vai ouvir. É um bom conselho. Mas você sabe como é difícil manter uma perspectiva de longo prazo quando as ações estão despencando? Como todas as coisas que valem a pena, um investimento bem-sucedido cobra um preço. Mas esse preço não é medido em dólares, ele é medido em volatilidade, em medo, em dúvida, em incerteza e em arrependimento.
aspectos muito fáceis de serem ignorados até que seja você a lidar com eles em tempo real. A incapacidade de reconhecer que investir tem um preço pode nos fazer tentar conseguir as coisas sem nenhum custo, algo que, assim como assaltar um banco, raramente termina bem. Digamos que você queira comprar um carro novo que custa $30.000. Você tem 3 opções. Primeira, pagar os 30 mil. Segunda, encontrar um usado mais barato. Ou terceira, roubá-lo. Nesse caso, 99% das pessoas sabem evitar a terceira opção, pois as consequências de roubar um carro superam as vantagens. Mas digamos que você queira ter um retorno anual de 11% pelos próximos 30 anos para poder se aposentar em paz. Esta recompensa vem de graça? Claro que não. O mundo nunca é tão bom assim. Existe uma etiqueta de preço, uma conta que precisa ser paga. Nesse caso, é a provocação sem fim do mercado que dá grandes retornos e os leva embora com a mesma rapidez. Incluindo os dividendos, o índice Dow Jones deu um retorno de cerca de 11% ao ano de 1950 a 2019, o que é ótimo. Mas o preço do sucesso durante esse período foi terrivelmente alto. Os trechos sombreados no gráfico mostram quando ele caiu pelo menos 5% abaixo da máxima vigente. Este é o preço que o mercado retorna. Essa é a taxa, o valor do ingresso. E ele dói. Como a maior parte dos produtos, quanto maior o retorno, maior o preço. As ações da Netflix valorizaram mais de 35.000% de 2002 a 2018, mas foram negociadas abaixo da máxima anterior em 94% nos dias. A Monster, fabricante da bebida energética Monster, deu um retorno de 319.000% de 1995 a 2018, entre os maiores da história, mas foi negociada abaixo da sua máxima anterior em 95% do tempo durante esse período. Agora, eis aqui a parte importante. Assim como o carro, você tem algumas opções. Você pode pagar esse preço, aceitando a volatilidade e a turbulência, ou pode encontrar um ativo com menos incertezas e um retorno menor, o equivalente ao carro de segunda mão. Ou pode tentar o equivalente ao roubo do século, obter o retorno, mas evitar a volatilidade atrelada a ele. Muitas pessoas, ao investir, escolhem a terceira opção. Assim como o ladrão de carros, apesar de serem pessoas bem-intencionadas e seguidoras da lei, essas pessoas elaboram truques e estratégias para poder evitar o retorno sem pagar o preço. Elas operam day trade. Tentam vender antes da próxima recessão e comprar antes do próximo boom. A maioria dos investidores, mesmo com pouco tempo de experiência, sabe que a volatilidade é algo real e comum. Muitos, então, fazem o que parecem ser a coisa mais óbvia, tentam escapar dela. Mas os deuses do capital não têm em alta conta aqueles que buscam recompensas sem pagar o devido preço. Alguns ladrões de carro vão escapar impunes, muitos mais serão julgados e condenados. O mesmo vale para os investidores. A Morningstar certa vez examinou o desempenho de bons fundos mútuos cuja estratégia é alterar entre ações e títulos de acordo com o que for mais provável e favorável, obtendo retornos com menor risco de queda. Eles querem os retornos sem pagar o preço. O estudo se concentrou no período de meados de 2010 ao final de 2011, quando os mercados de ações dos Estados Unidos entraram em pânico diante do medo de uma nova recessão e o S&P 500 caiu mais de 20%. Aquele era precisamente o tipo de ambiente em que os fundos táticos deveriam funcionar. Era a hora de brilhar. Existiam, pela contagem da Morningstar, 112 fundos mútuos táticos durante aquele período. Apenas 9 tiveram retornos melhores do que um simples fundo misto de 60-40 de ações de títulos. Menos de 25% dos fundos tiveram perdas menores do que os índices regulares. A Morningstar escreveu: com algumas exceções, os fundos táticos renderam menos, foram mais voláteis ou estiveram sujeitos ao mesmo percentual de risco de queda, quanto os fundos não táticos. Investidores individuais também caem nessa armadilha ao escolherem os seus próprios investimentos. O investidor médio de fundos de ação teve desempenho de 0,5% ao ano inferior se comparado aos próprios fundos em que ele investiu, de acordo com a Morningstar. Resultado das operações de compra e venda, quando o certo deveria ter sido comprar e manter.
A ironia é que, ao tentar evitar pagar o preço, os investidores acabaram pagando o dobro. A questão é: por que tantas pessoas dispostas a pagar o preço de carros, de casas, de comida e de férias se esforçam tanto para evitar pagar o preço do retorno de bons investimentos? A resposta é simples. O preço do sucesso do investimento não é óbvio logo de cara. Não é como uma etiqueta de preço que você pode ver. Assim, quando a conta chega, ela não soa como a taxa paga para se obter uma coisa boa. Ela soa como uma multa por ter feito algo de errado. E embora as pessoas em geral aceitem o pagamento de taxas, multas são coisas a serem evitadas. É preciso tomar decisões que prevejam e evitem as multas, sejam multas de trânsito ou da Receita Federal. O significado por trás delas é o de que você fez algo errado e merece ser punido. A reação natural de que você vê sua riqueza diminuir e enxerga essa diminuição como uma multa é evitar novas multas. Parece trivial, mas pensar na volatilidade do mercado como uma taxa em vez de uma multa é uma parte importante do desenvolvimento de uma mentalidade que lhe permita permanecer por tempo suficiente no jogo para que os ganhos dos investimentos hajam a seu favor. Poucos investidores estão dispostos a dizer: tudo bem se eu perder 20% do meu dinheiro de verdade. Isso é mais difícil ainda para investidores iniciantes que nunca experimentaram uma perda dessa magnitude. Mas, se você encara a volatilidade como uma taxa, a aparência de tudo isso muda. O valor médio do ingresso para um parque da Disney é de $100, mas você terá um dia inesquecível com seus filhos. Em 2019, mais de 18 milhões de pessoas acharam que valia a pena pagar essa taxa. Poucas achavam que os $100 era uma punição ou uma multa. O benefício que vem em troca de uma taxa fica muito mais nítido quando estamos cientes de que estamos pagando por uma. O mesmo vale para os investimentos, em que a volatilidade é quase sempre uma taxa, não uma multa. Os retornos do mercado não vêm de graça e nunca virão. Como qualquer outro produto, eles exigem que você pague um preço. Você não é obrigado a pagar essa taxa, da mesma forma que não é obrigado a ir à Disney. Você pode ir ao parque de diversões da sua cidade, no qual os ingressos custam 10 vezes menos, ou ficar em casa sem pagar nada. Pode ser que você se divirta da mesma forma, mas o mais provável é receber pelo que pagou. Com o mercado de ações é a mesma coisa. A taxa de volatilidade, incerteza, o preço pago pelos retornos é como um ingresso que nos permite obter lucros maiores do que nos parques de diversão mais baratos, que operam com títulos. O segredo é estar convicto de que a taxa do mercado vale a pena. Essa é a única forma de lidar bem com a volatilidade e a incerteza. Não apenas tolerar o pagamento da taxa, mas perceber que vale a pena pagá-la. Não há nenhuma garantia de que valerá. Às vezes, chove na Disney. No entanto, se você enxerga o ingresso como uma multa, jamais vai apreciar a magia. Descubra qual é o preço e pague-o. Capítulo 16. Você e eu. Cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. O estouro da bolha das .com no início dos anos 2000 reduziu a riqueza das famílias em 6,2 trilhões de dólares. O estouro da bolha imobiliária tirou mais de 8 trilhões. É difícil descrever o quanto as bolhas financeiras podem ser devastadoras em termos sociais. Eles acabam com vidas inteiras. Por que essas coisas acontecem? E por que continuam acontecendo? Por que não aprendemos a lição? A resposta mais comum nessas horas é que as pessoas são gananciosas e que a ganância é uma característica imutável da natureza humana. Isso pode ser verdade, e é uma resposta que satisfaz a maioria das pessoas. Mas lembre-se do capítulo 1. Ninguém é maluco. As pessoas se arrependem das decisões financeiras que tomam, amparadas muitas vezes em informações escassas e sem nenhuma lógica, mas as decisões faziam sentido para elas quando foram tomadas. Culpar a ganância pelas bolhas e não se aprofundar na questão nos faz ignorar importantes lições sobre como e por que as pessoas racionalizam o que, em retrospectiva, parecem ter sido decisões gananciosas. Parte da razão pela qual é difícil aprender com as bolhas é que elas não são como um tumor, em que basta uma biópsia para termos um diagnóstico preciso. Elas são mais próximas da ascensão e da queda de um partido político, em que o resultado só é visto em retrospectiva, mas não há consenso no que diz respeito às causas e à culpa.
A competição pelos retornos dos investimentos é feroz e todo mundo quer ter todos os ativos que deseja. Isso significa que o mero conceito de bolha será sempre polêmico, porque ninguém quer acreditar que possui um ativo supervalorizado. Em retrospecto, é mais provável que sejamos cínicos e apontemos culpados em vez de extrairmos lições. Acredito que jamais seremos capazes de explicar integralmente por que as bolhas ocorrem. É como perguntar por que as guerras ocorrem. Quase sempre existem inúmeros motivos, muitos conflitantes, todos controversos. É um assunto complicado demais para admitir respostas simples, mas gostaria de propor uma explicação para elas que passa despercebida e se aplica a você. Ingenuamente, investidores muitas vezes aceitam sugestões de outros investidores que estão jogando um jogo diferente. Existe uma noção em finanças que parece inofensiva, mas que já provocou danos incalculáveis. É de que os ativos têm um preço racional em um mundo onde os investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes. Quanto você pagaria por uma ação do Google hoje? A resposta depende de quem esse você é. Você tem um horizonte de tempo de 30 anos? Então, o preço inteligente a pagar envolve uma análise sóbria dos fluxos de caixa descontados da Google para os próximos 30 anos. Você planeja sacar o seu dinheiro em 10 anos? Então, o preço a pagar deve ser determinado por uma análise do potencial da indústria de tecnologia na próxima década e da capacidade da administração do Google de pôr em prática a visão dela. Você pretende vender daqui a um ano? Então fique atento aos ciclos atuais de vendas de produtos da Google e às eventuais quedas do mercado. Você é um day trader? Então, o preço inteligente a pagar é qualquer um, porque você está apenas tentando ganhar algum dinheiro com aquilo que acontece entre agora e a hora do almoço, o que pode ser feito a qualquer preço. Quando investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes, e isso existe em todas as classes de ativos, preços que parecem absurdos para uma pessoa podem fazer sentido para outra, porque os fatores aos quais esses investidores prestam atenção são diferentes. Veja a bolha dos .com nos anos de 1990. As pessoas podem olhar para uma ação do Yahoo em 1999 e dizer: isso era loucura, o valor era 1 zilhão de vezes a receita, não fazia sentido algum. Mas muitos investidores que detinham ações do Yahoo em 1999 tinham horizontes de tempo tão curtos que fazia sentido para eles pagar um preço absurdo. Um day trader podia conseguir o que desejasse, não importando se a ação do Yahoo valesse 5 ou 50 dólares, desde que ele se movesse na direção certa naquele dia. E assim foi ao longo de anos. Uma regra de ouro das finanças é que o dinheiro persegue ao máximo os lucros. Se um ativo pega embalo, vem subindo de forma consistente há algum tempo, não é loucura que um grupo de traders de curto prazo presuma que ele continuará a subir. Não indefinidamente, apenas pelo curto período que eles precisam. Esse embalo atrai um volume razoável de investidores de curto prazo, e é aí que a coisa dispara. As bolhas se formam quando o embalo dos retornos atrai dinheiro suficiente para que o perfil dos investidores mude, deixando de ser uma maioria de longo prazo e passando para uma maioria de curto prazo. Esse processo se retroalimenta. Conforme os traders fazem subir os retornos de curto prazo, cada vez mais traders são atraídos. Em algum tempo, ou às vezes no piscar de olhos, os dominantes na fixação de preços são aqueles com um horizonte de tempo mais curto. Bolhas não estão propriamente relacionadas ao aumento de valor das ações. Isso é apenas um sintoma de outra coisa. Os horizontes de tempo vão encolhendo à medida que mais traders de curto prazo entram em campo. É comum dizer que a bolha dos .com foi uma época de otimismo irracional em relação ao futuro. Mas com frequência, as manchetes naquela época anunciavam um volume recorde de negócios, que é o que acontece quando investidores estão comprando e vendendo no mesmo dia. Os investidores, principalmente os que definiam os preços, não estavam pensando nos 20 anos pela frente. Um fundo mútuo mediano tinha um faturamento anual de 120% em 1999, o que significa que eles estavam, no máximo, pensando nos 8 meses seguintes. O mesmo valia para os investidores individuais que compravam esses fundos mútuos. Meg escreveu no seu livro Bull: em meados dos anos de 1990, a imprensa substituiu os resultados anuais por relatórios trimestrais. A mudança estimulou os investidores a privilegiarem o melhor desempenho, correndo para comprar fundos de topo das paradas, justamente quando eles estavam mais caros.
Foi a era do day trading, dos contratos de curto prazo e das análises de mercado de última hora. Não é o tipo de coisa que você associa a uma visão de longo prazo. A mesma coisa aconteceu durante a bolha imobiliária de meados dos anos 2000. É difícil ver sentido em pagar $700.000 por uma casa de 2 quartos na Flórida para formar a sua família pelos próximos 10 anos. Mas faz todo o sentido se você planeja revender a casa dali a alguns meses em um mercado com preços em alta para ganhar um lucro rápido. Era exatamente isso que muitas pessoas estavam fazendo durante a bolha. Dados da Atom, uma empresa que rastreia transações imobiliárias, mostram que o número de casas nos Estados Unidos vendidas mais de uma vez em um período de 12 meses aumentou 5 vezes durante a bolha, de 20 mil no primeiro trimestre do ano 2000 para mais de 100 mil no primeiro trimestre de 2004. Após a bolha, esse número despencou para menos de 40 mil por trimestre e permanece nesse patamar até hoje. Você acha que esses investidores se importavam com as relações entre o preço e o aluguel de longo prazo? Ou com o fato de que os preços pagos estavam sendo sustentados pelo crescimento de renda a longo prazo? Claro que não. Esses números não eram relevantes para o jogo deles. A única coisa que importava era que no mês seguinte o preço da casa fosse maior do que no mês em que a adquiriram. E por muitos anos foi. Muita coisa pode ser dita sobre esses investidores. Podemos chamá-los de especuladores, podemos dizer que são irresponsáveis, podemos considerar a disposição entre assumir riscos tão altos. Mas não acho que podemos chamar todos eles de irracionais. As bolhas não se formam porque as pessoas estão se envolvendo de maneira irracional em investimentos de longo prazo. Elas se formam quando as pessoas se movem com ligeira racionalidade em direção ao trade de curto prazo para surfar no embalo que estava se retroalimentando. O que você espera que as pessoas façam quando o embalo cria um grande potencial de retorno de curto prazo? Que elas fiquem paradas olhando pacientemente a situação? Jamais. Não é assim que o mundo funciona. As pessoas estão sempre correndo atrás dos lucros. E os traders de curto prazo operam em uma área onde as regras que regem o investimento de longo prazo, sobretudo em relação ao valor dos ativos, não são levadas em conta, porque são irrelevantes para o jogo que está sendo jogado. E é aí que as coisas ficam interessantes e os problemas começam. As bolhas se tornam nocivas quando os investidores de longo prazo que jogam um determinado jogo começam a seguir as sugestões dos operadores de curto prazo que jogam outro jogo. As ações da Cisco tiveram uma valorização de 300% em 1999, chegando aos $60. Com esse valor, a empresa estava avaliada em $600 bilhões, o que era uma loucura. Alguns acreditavam na verdade e de que ela realmente valia tudo isso. Já os day traders estavam só se divertindo. O economista Burton notou certa vez que a taxa de crescimento implícita naquele valor significava que a Cisco se tornaria maior do que toda a economia dos Estados Unidos em um prazo de 20 anos. No entanto, se você fosse um investidor de longo prazo em 1999, $60 era o único preço disponível para aquelas ações. E muitas pessoas estavam pagando esse preço. Talvez você tivesse olhado em volta e dito a si mesmo: "Uau, esses outros investidores devem saber de algo que eu não sei." Talvez você fosse na onda, ou até mesmo se sentisse um pouco esperto ao tomar aquela decisão. Talvez você não tivesse percebido que os traders que definiam o custo marginal da ação estavam jogando um jogo diferente do seu. $60 por ação era um preço razoável para os traders, porque eles planejavam revendê-las antes do fim do dia, quando o preço provavelmente estaria maior. Mas $60 era um preço desastroso para você, porque você planejava manter aquelas ações no longo prazo. Esses dois investidores raramente estão conscientes da existência um do outro, porque eles estão no mesmo campo, correndo em direção ao outro. Quando entram em rota de colisão, alguém se machuca. Muitas decisões relativas a finanças e a investimento se baseiam em observar o que os outros estão fazendo e copiá-los ou apostar contra. No entanto, quando você não sabe por que uma pessoa está agindo de uma determinada forma, não tem como saber por quanto tempo continuará agindo daquela forma, nem o que fará mudar de ideia, muito menos se aprenderá a lição. Quando um analista financeiro diz na TV que você tem que comprar essas ações, lembre-se de que ele não sabe quem você é. Você é um adolescente operando day trade por diversão? Uma viúva idosa com um orçamento limitado?
O gerente de um fundo de hedge tentando salvar contabilidade antes que o trimestre acabe? É sensato acreditar que essas três pessoas possuem as mesmas prioridades e que, seja qual for o preço pelo qual uma determinada ação está sendo negociada, que ela é uma boa ação e opção para todas elas? Claro que não. É loucura. É difícil entender que investidores diferentes possuem objetivos diferentes dos nossos, porque é uma tendência humana não perceber que pessoas racionais podem enxergar o mundo por uma lente diferente da sua. Uma alta nos preços atrai todos os investidores de maneira geral, de um jeito que causa inveja nos melhores profissionais de marketing. É uma boa droga capaz de transformar os investidores mais cautelosos em otimistas incorrigíveis, descolados da própria realidade devido às atitudes de alguém que está jogando um jogo diferente do que eles jogam. Ser influenciado por pessoas que jogam um jogo diferente também pode interferir na forma como você decide gastar o seu dinheiro. Boa parte do consumo, sobretudo nos países desenvolvidos, é motivada por aspectos sociais, sutilmente influenciado por pessoas que você admira, na esperança sutil de que as pessoas também o admirem. Entretanto, embora possamos ver quanto dinheiro os outros gastam com carros, casas, roupas e férias, não temos como enxergar seus objetivos, suas preocupações e suas aspirações. Um jovem advogado que pretende ser sócio de um escritório de advocacia de prestígio pode precisar manter uma aparência que eu, um escritor que pode trabalhar de moletom, não tenho necessidade de manter. Porém, se as compras dele definem as minhas expectativas particulares, sigo o caminho rumo à decepção, porque estou gastando o mesmo dinheiro sem perceber o impulso na carreira que ele recebe. Não é nem mesmo uma questão de estilo. Estamos simplesmente jogando jogos diferentes. Levei anos para entender isso. A lição aqui é que poucas coisas são mais importantes quando se trata de dinheiro do que entender seu próprio horizonte de tempo e não se deixar influenciar por ações e comportamentos de pessoas que jogam um jogo diferente do que o que você está jogando. Minha principal recomendação é fazer um esforço para identificar qual jogo você está jogando. É surpreendente como poucos de nós fazemos isso. Chamamos todo mundo que investe de investidor como se fossem jogadores de basquete, todos jogando o mesmo jogo com as mesmas regras. Quando você se dá conta do quanto essa noção é equivocada, percebe como é vital o simples ato de identificar o jogo que você está jogando. Detalho no capítulo 20 a forma como invisto meu dinheiro, mas anos atrás escrevi: sou um investidor passivo, otimista em relação à capacidade do mundo de gerar crescimento econômico real e estou confiante de que pelo menos 30 anos esse crescimento impulsionará os meus investimentos. Pode parecer estranho, mas depois de escrever essa declaração de missão, percebi que tudo o que não estava relacionado a ela, o desempenho do mercado esse ano ou a expectativa de uma recessão no próximo, fazia parte de um jogo que não estava jogando. Portanto, não presto atenção a essas coisas e não corro o risco de ser influenciado por elas. A seguir, vamos falar sobre pessimismo. Capítulo 17. A sedução do pessimismo. O otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto. O pessimismo, da mesma forma que alguém oferecendo ajuda. Por razões que nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo. Deirdre McCloskey, historiador. O otimismo é a aposta mais comum porque as coisas tendem a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo. Mas o pessimismo ocupa um lugar especial em nossos corações. O pessimismo não é apenas mais comum que o otimismo. Ele parece também mais esperto, é intelectualmente cativante e recebe mais atenção do que o otimismo, que muitas vezes é visto como uma aversão ao risco. Antes de prosseguirmos, precisamos definir o que é otimismo. Os verdadeiros otimistas não acreditam que tudo vai dar certo. O nome dessa atitude é complacência. O otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão a seu favor ao longo do tempo, mesmo que haja contratempos pelo caminho. A simples noção de que a maioria das pessoas acorda de manhã tentando tornar as coisas um pouco melhores e mais produtivas, em vez de procurando causar problemas, é a base do otimismo. Não é tão complicado assim, mas também não é garantido. É simplesmente a aposta mais razoável para a maioria das pessoas, na maioria das vezes. O falecido estatístico Hans Rosling expressou isso de uma forma muito boa. Não sou otimista, sou profundamente possibilista. Agora sim, podemos falar sobre o irmão mais atraente do otimismo, o pessimismo.
Dia 29 de dezembro de 2008. O pior ano para a economia da história moderna está prestes a terminar. Os mercados de ações em todo o planeta haviam despencado. O sistema financeiro global estava respirando com a ajuda de aparelhos. O desemprego estava aumentando. Apesar de parecer que as coisas não tinham como piorar, o The Wall Street Journal publicou uma matéria defendendo que ainda não tínhamos visto nada, um artigo de primeira página sobre as perspectivas de um professor russo chamado Igor Panarin, cujas visões econômicas rivalizam com o talento dos escritores de ficção científica. O artigo dizia: por volta do fim de junho ou início de julho de 2010, disse Panarin, os Estados Unidos vão se dividir em 6 porções. A Califórnia formando o núcleo do que ele chama de República Californiana e que será parte da China ou estará sob a influência dela. O Texas será o coração da República do Texas, um agrupamento de estados que passarão para o controle do México ou cairão sob a influência mexicana. Washington, D.C. e Nova York farão parte dos Estados Unidos Atlânticos, que poderão ingressar na União Europeia. O Canadá vai pegar um grupo de estados do norte que o professor Panarin chama de República Centro-Americana. O Havaí, supõe ele, será um protetorado do Japão ou da China, e o Alasca será anexado pela Rússia. Não eram as divagações de um blog amador nem de uma newsletter de teóricos da conspiração. Era a matéria de capa de jornal financeiro de maior prestígio do mundo. É bom ser pessimista em relação à economia. Você pode até mesmo ser apocalíptico sem problema. A história está cheia de exemplos de países que experimentaram não apenas recessões, como completas desintegrações. O interessante sobre histórias como as do professor Panarin é que o seu oposto, previsões incorrigivelmente otimistas, raramente são levadas a sério na mesma medida que os profetas da desgraça. O Japão no final dos anos 40, por exemplo. A derrota na Segunda Guerra Mundial havia destruído o país em todos os sentidos: econômico, industrial, cultural e social. Um inverno brutal em 1946 provocou uma fome que limitou a alimentação a menos de 800 calorias diárias por pessoa. Imagine que um acadêmico japonês tivesse escrito um artigo de jornal naquela época que dissesse: levantem a cabeça, pessoal. Ainda vamos testemunhar com os nossos próprios olhos a economia crescer quase 15 vezes em relação ao valor de antes do fim da guerra. Nossa expectativa de vida vai quase dobrar. Nosso mercado de ações dará lucros como poucos países já viram. Vamos passar mais de 40 anos sem ver o desemprego ir além de 6%. Nosso país será um líder mundial em inovação eletrônica e em sistemas de gestão corporativa. Em breve, seremos tão ricos que vamos possuir alguns dos imóveis mais valiosos dos Estados Unidos. Os americanos, inclusive, serão nossos aliados mais próximos e tentarão copiar alguns dos nossos insights econômicos. O acadêmico seria ridicularizado e chamaria um médico para avaliar a sanidade dele. Perceba, no entanto, que a descrição acima é o que realmente aconteceu no Japão na geração da pós-guerra. Contudo, o perfeito oposto do professor Panarin parece absurdo de uma forma que as previsões catastróficas não são. O pessimismo soa mais esperto e mais plausível do que o otimismo. Quando dizemos a uma pessoa que vai ficar tudo bem, é provável que ela dê de ombros ou olhe nos olhos com ceticismo. Quando dizemos a uma pessoa que ela está em perigo, chamamos toda a atenção dela. Se uma pessoa inteligente me disser que tem uma seleção de ações cujo valor vai aumentar 10 vezes no período de um ano, vou imediatamente descartar aquilo como um disparate. Se uma pessoa que só fala bobagens me disser que o valor de uma ação que detenho está prestes a despencar porque se baseia em uma fraude contábil, vou parar tudo o que estiver fazendo e ouvir cada palavra dela. Diga que uma grande recessão está a caminho e os jornalistas vão começar a ligar para você. Diga que estamos a caminho para um crescimento dentro da média e ninguém se importará muito. Diga que estamos nos aproximando de uma nova Grande Depressão e você vai ser convidado a falar na TV. Mas fale que bons tempos estão por vir, ou que os mercados têm espaço para crescer, ou que determinada empresa tem um enorme potencial e a reação comum dos comentaristas e espectadores é que ou você está tentando vender alguma coisa ou que está absurdamente desatento aos riscos. Todo grupo de pessoas que eu questiono acredita que o mundo é mais assustador, mais violento e mais desesperançoso, em suma, mais dramático, do que realmente é, escreveu Hans Rosling em seu livro
Factfulness. Quando você descobre o volume de progresso que os humanos são capazes de fazer em uma única geração, em relação a aspectos que vão desde o crescimento econômico às descobertas médicas, desde os ganhos no mercado de ações à igualdade social, seria natural acreditar que o otimismo receberia mais atenção do que o pessimismo, mas não é o caso. O fascínio intelectual do pessimismo é conhecido há muito tempo. John Stuart, na década de 1840, tem observado que não é o homem que tem esperança quando os demais se desesperam, mas sim o homem que se desespera quando os demais têm esperança, que é admirado como um sábio por um enorme contingente de pessoas. A questão é, por quê? E como isso afeta a forma como pensamos sobre dinheiro? Vamos repetir a premissa de que ninguém é maluco. Existem razões válidas pelas quais o pessimismo é sedutor quando se trata de dinheiro. Contudo, é útil saber que razões são essas, para nos certificarmos de que não as estamos levando longe demais. Parte disso é instintivo e inevitável. Kahneman disse que a aversão assimétrica à perda é uma proteção proporcionada pela evolução. Ele escreveu: quando diretamente comparamos entre si, as perdas parecem maiores que os danos. Essa assimetria entre o poder das expectativas ou das experiências, positivas e negativas, tem um histórico do ponto de vista evolutivo. Organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades têm melhores chances de sobreviver e de se reproduzir. No entanto, alguns outros fatores fazem com que os pessimistas financeiros seja mais fácil, mais comum e mais persuasivo do que o otimismo. Um deles é que o dinheiro é onipresente, portanto, quando algo de ruim acontece, isso tende a afetar e a chamar a atenção de todo mundo. O mesmo não é válido, por exemplo, para a meteorologia. Um furacão que atinge a Flórida não representa nenhum risco direto para 92% dos americanos, mas uma recessão que se abate sobre a economia pode afetar todas as pessoas, incluindo você, então preste atenção nela. Isso vale mesmo para algo muito específico, a exemplo do mercado de ações. Mais da metade dos lares americanos possuem ações diretamente. Mas o vai e vem do mercado de ações recebe tanta atenção da mídia que o índice Dow Jones deve ser o termômetro econômico mais assistido, mesmo dos lares em que não tem ações. Uma valorização de 1% nas ações pode ser brevemente mencionada no Jornal da Noite, mas uma queda de 1% será noticiada em letras maiúsculas e em negrito, em geral, escritas em vermelho sangue. É difícil escapar à assimetria. E embora poucos questionem ou tentem explicar por que o mercado está em alta, não é isso que se espera dele? Quase sempre há uma tentativa de explicar por que ele está em baixa. Será que investidores estão inseguros quanto ao crescimento econômico? Será que o Fed estragou tudo de novo? Será que os políticos estão tomando decisões ruins? Será que vem mais algum desastre por aí? Narrativas em torno dos motivos da queda são mais fáceis de serem debatidas, geram mais preocupação e delineiam a história sobre o que você acha que vai acontecer a seguir. Geralmente, mais do mesmo. Ainda que você não tenha ações, esse tipo de coisa chama a sua atenção. Apenas 2,5% dos americanos possuíam ações às vésperas da quebra da Bolsa de 1929, que deflagrou a Grande Depressão. Mas a maioria deles, e quiçá das pessoas do mundo, assistiu com espanto ao colapso do mercado, perguntando-se que impacto aquilo teria sobre o seu próprio destino. Isso era válido quer você fosse advogado, fazendeiro ou mecânico. O historiador Eric escreveu: essa queda no valor afetou imediatamente apenas alguns americanos, mas outros observavam o mercado tão de perto e o consideraram tanto um índice de seus próprios destinos que subitamente pararam grande parte da sua atividade econômica. Como o economista Joseph Schumpeter escreveu mais tarde, as pessoas acharam que o chão estava cedendo bem debaixo dos seus pés. Existem 2 tópicos que afetarão a sua vida, quer você esteja interessado neles ou não: dinheiro e saúde. Se por um lado os problemas de saúde tendem a ser individuais, os financeiros são mais sistêmicos. Em um sistema conectado no qual as decisões de uma pessoa podem afetar todas as outras, é fácil entender por que os ricos financeiros e os riscos também ganham destaque e chamam a atenção de uma forma que poucos os outros tópicos conseguem.
Outro é que, com frequência, os pessimistas extrapolam as tendências do mercado sem levar em conta a capacidade de adaptação dos mercados. Em 2008, o ambientalista Lester Brown escreveu: em 2030, a China precisará de 98 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo produz atualmente 85 milhões de barris por dia e talvez jamais passe muito disso. Lá se vão as reservas mundiais de petróleo. Ele tem razão. Nesse cenário, todo o petróleo do mundo acabaria, mas não é assim que os mercados funcionam. Existe uma lei de ferro na economia. Circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins quase nunca permanecem assim por muito tempo, porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever. Vejamos o que aconteceu com o petróleo logo após a previsão de Brown. Os preços do petróleo dispararam em 2008 à medida que a crescente demanda global, em grande parte vinda da China, se aproximou do potencial de produção. Um barril de petróleo vendido por $20 em 2001 custava $138 em 2008. Esse novo preço significa que perfurar petróleo era como tirar ouro do solo. Os incentivos aos produtores de petróleo mudaram drasticamente. Suprimentos de petróleo de difícil extração, que não valiam o investimento com barril a $20, o preço não cobria os custos de perfuração. Tornaram-se a bonança de uma vida inteira agora que o barril podia ser vendido a $138. Isso desencadeou uma onda de novas tecnologias de faturamento hidráulico e de perfuração horizontal. A Terra teve aproximadamente a mesma quantidade de reserva de petróleo ao longo de toda a história humana. E sabemos que já faz algum tempo onde estão os maiores depósitos. O que muda é a tecnologia, a disposição que nos permite extraí-lo do solo de maneira economicamente viável. O historiador de petróleo Daniel Weir escreveu: 86% das reservas de petróleo nos Estados Unidos não foram estimadas no momento da descoberta, mas em revisões, que ocorrem quando a nossa tecnologia avança. Foi o que aconteceu quando o fraturamento hidráulico decolou em 2008. Só nos Estados Unidos, a produção de petróleo passou cerca de 5 milhões de barris por dia em 2008 para 13 milhões em 2019. A produção mundial de petróleo está agora acima de 100 milhões de barris por dia, cerca de 20% acima do que Brown presumiu como sendo o limite. Para um pessimista que extrapolasse as tendências do petróleo em 2008, é claro que as coisas pareciam ruins. Para um realista que entendia que a necessidade é a mãe de todas as invenções, contudo, era muito menos assustador. Presumir que algo ruim continuará sendo ruim é uma previsão fácil de se fazer. E é sedutora, porque não exige imaginar nenhuma mudança. Mas problemas se corrigem e as pessoas se adaptam. Ameaças incentivam soluções na mesma escala. Esse é um enredo comum da história econômica facilmente esquecido pelos pessimistas que fazem previsões lineares. Um terceiro é que o progresso é lento demais para que seja percebido, enquanto as reveses acontecem rápido demais para serem ignorados. Muitas tragédias ocorrem da noite para o dia, mas milagres são raros. Em 5 de janeiro de 1889, o Detroit Free Press debochou do antigo sonho de que um dia o homem poderia voar como um pássaro. Aviões, escreveu o jornal, parecem algo impossível. O menor peso possível de uma máquina voadora contando o combustível necessário e o engenheiro não poderia ser inferior a 150 ou 200 quilos. Mas há um limite de peso baixo, certamente não muito além dos 20 quilos, além do qual é impossível que um animal consiga voar. A natureza atingiu esse limite e, mesmo com máximo esforço, não conseguiu ultrapassá-lo. Mesmo depois que as pessoas perceberam a maravilha que era o avião, elas o subestimaram por anos. Primeiro, ele foi visto essencialmente como um dispositivo militar. Em seguida, como um brinquedinho de gente rica. Depois, como meio de transporte para poucas pessoas. O The Washington Post escreveu, em 1909, jamais existirão aviões de carga comerciais. Os fretes continuarão a arrastar seu lento peso pacientemente por terra. O primeiro avião de carga decolou 5 meses depois. Agora compare esse lento despertar de anos até que surgisse o otimismo em relação à aviação com a rapidez com que as pessoas prestam atenção aos profetas do pessimismo, como, por exemplo, o que ditam a falência de uma empresa, ou que prevêem uma grande guerra, ou um acidente de avião.
Algumas das primeiras menções ao avião dos irmãos Wright vieram em 1908, quando um tenente do exército chamado Thomas morreu durante um voo de exibição. O crescimento é impulsionado pela composição, o que sempre demanda tempo. A destruição é impulsionada por pontos únicos de falha, que podem acontecer em segundos, e pela perda de confiança, que pode acontecer em um instante. É mais fácil criar uma narrativa em torno do pessimismo porque as peças da história tendem a ser mais recentes, estando, portanto, mais frescas. Narrativas otimistas exigem olhar para um longo trecho de história e de desenvolvimentos, dos quais as pessoas tendem a esquecer e que exigem maior esforço para serem costurados. Os avanços da medicina, por exemplo. Olhar para o ano passado não adianta muito. Uma década também não. Mas olhar para os últimos 50 anos nos mostrará algo extraordinário. Por exemplo, a taxa de mortalidade per capita ajustada à idade por doenças cardíacas diminuiu mais de 70% desde 1965, de acordo com a National Institute of Health. Uma queda de 70% nas mortes por doenças cardíacas é suficiente para economizar cerca de 500 mil de vidas por ano só nos Estados Unidos. É o equivalente a poupar da morte a população de Atlanta ano após ano. No entanto, como esse progresso se dá muito lentamente, ele chama menos atenção do que perdas rápidas e repentinas, a exemplo das provocadas pelo terrorismo, pelos acidentes de avião ou pelos desastres naturais. Poderíamos ter um furacão Katrina 5 vezes por semana, toda semana. Imagine quanta atenção isso receberia. Que o número de mortos ainda assim seria menor do que o número de vidas salvas todo ano graças à redução dos casos de doenças cardíacas nos últimos 50 anos. O mesmo se aplica aos negócios, em que são necessários anos para que a importância de um produto ou uma empresa seja percebida, mas nos quais a falência pode aparecer e acontecer da noite para o dia. E nas bolsas de valores, nas quais uma queda de 40% ocorrida ao longo de 6 meses desencadeará investigações por parte do Congresso, mas uma valorização de 140% ao longo de 6 anos pode passar praticamente despercebida. E nas carreiras, em que uma reputação precisa de uma vida inteira para ser construída e de um único e-mail para ser destruída. O rápido golpe do pessimismo se destaca enquanto a poderosa atração do otimismo passa despercebida. Isso ressalta um ponto importante apresentado anteriormente neste livro. Ao investir, você deve identificar o preço do sucesso, volatilidade e perda em meio a um demorado cenário de crescimento, e estar disposto a pagá-lo. Em 2004, o The New York Times entrevistou o físico Stephen Hawking, tetraplégico e incapaz de falar desde os 21 anos em decorrência de uma incurável doença do neurônio motor. Por meio do seu computador, Hawking disse ao entrevistador como estava animado para vender livros para o público leigo. "Você é sempre assim tão alegre?" perguntou o The New York Times. "Minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha 21 anos. Desde então, tudo tem sido um bônus", respondeu ele. Esperar que as coisas sejam ótimas gera um cenário ideal que parece vazio. O pessimismo reduz as expectativas, reduzindo a distância entre os resultados possíveis e os resultados que lhe proporcionam satisfação. Talvez seja por isso que ele seja tão sedutor. Ter a expectativa de que as coisas vão dar errado é a melhor forma de ficar positivamente surpreso quando elas não dão, o que, ironicamente, é algo que deveria nos deixar otimistas. Agora, uma breve história sobre histórias.